Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu já te cumprimentei hoje, não? Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu tô velho, ele tá sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais. Ele tá mais sonolento que o normal hoje. Tá quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Que isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita, que jamais será questionada. Não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural. A gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe: mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, não? Um filho odiar a sua mãe. Não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga. Você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado,
mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo em um profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não, seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua, quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode no primeiro momento pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não, isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo pode dizer isso, quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? A gente não precisa ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão sim, minha gente. Então quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. Mas isso parece uma dependência horrível,
Se você quiser olhar como uma dependência, mas é uma dependência que só me faz bem, porque não tem uma palavra de Jesus, não tem um só conselho que Ele tenha deixado que se oponha à minha felicidade. Já vasculhei esse evangelho, já vasculhei todas as palavras de Jesus, todos os encontros que Ele teve com essas pessoas, tudo que Ele falou, tudo que Ele viveu, nada, absolutamente nada é contraditório, se opõe à minha vocação de alcançar a terra prometida. Porque Jesus não me coloca numa redoma, Ele não me coloca numa compreensão ingênua de que Deus fará tudo por mim, em nenhum momento Ele fala disso. Pelo contrário, Ele me ajuda a compreender os enfrentamentos humanos, sempre ajudados pelo céu, mas ao mesmo tempo com os meus recursos humanos. Ele faz isso o tempo todo. Ele recruta o que há de melhor nas pessoas que Ele encontra, para que elas tenham condições de viver os seus enfrentamentos. Quando Ele converte Madalena, com o seu jeito de viver ali, com aquele gesto carinhoso de acolhê-la no meio daquela condenação, Ele deixa para ela um dever de casa. Ali Ele não fala, e agora nós vamos ser felizes para sempre, Madalena. Volte para casa, seja feliz para sempre. Não, não fala isso não. O feliz para sempre, minha filha, não existe mesmo. O feliz para sempre é uma ilusão que colocaram na nossa cabeça, nos contos da carochinha, nessas lendas. Agora, quando Ele coloca para ela, vá e não retorne os erros que te trouxeram aqui, vai lá e faz uma vida diferente dessa que você viveu até o dia de hoje, porque olha o que te aconteceu, olha o prêmio que você está recebendo da vida que você escolheu, só destruição, pecado, morte, está aí, ó. Volta lá e faz de novo, você tem o direito, volta lá, começa de novo, como se fosse o primeiro dia da sua vida. Todo mundo estatala os olhos para ele, né? Que não estavam acostumados, eles estavam contextualizados numa religião que nunca dava segunda oportunidade, era morte, foi vista em adultério, foi pega em adultério, morreu. Imagina se fosse hoje, não ia sobrar ninguém, ou muito poucos. Mas então, naquele momento, Ele não dá uma fórmula mágica para ela de felizes para sempre. Ele vai, sopra no ouvido dela um segredo, um mistério que vai acompanhá-la e que fez dela uma mulher santa. Vá e não peques mais. Sabe o que é isso, minha gente? É aquela mulher amarrar em si a responsabilidade de ficar atenta a tudo aquilo que poderia ser nocivo a ela e que poderia fazê-la voltar à escravidão do deserto, a comer as cebolas do Egito. Da mesma maneira naquele exemplo, da mocinha que precisava ter terminado aquele namoro há 5 anos atrás, não terminou, ficou num vai e volta, não vai e volta, não vai e volta, e perdeu um tempo precioso da sua vida, que poderia ter encontrado uma pessoa que iria amá-la de verdade, que iria fazer a vida dela ser um pouco melhor. Por quê? Não porque ele iria ser o príncipe encantado dela, não, porque ela encontraria alguém, talvez, que estivesse mais disposto a viver com ela os desconfortos da travessia do amor. Porque amor, você acha que isso é bonitinho? Que é maravilhoso? Que é isso, que é aquilo? Vai amar para ver. O saco de sal que se precisa comer diariamente junto. Estou errado, Christian? No relacionamento de amizade, no relacionamento entre marido e mulher, entre mãe e filho, o amor não é uma fórmula mágica não, minha gente. Amor dói. Dói diariamente em nós. Agora, se está doendo de uma maneira que lhe faz regredir, que lhe faz deixar de alcançar a sua melhor parte, isso é um pseudo-amor. O amor que realmente vale a pena é aquele que você identifica no seu dia a dia como uma dor suportável que lhe põe a caminho da sua terra prometida. Então, por isso, aquele que não é capaz de incorporar na sua mente o meu pensamento, a minha palavra, jamais será digno deste reino. Então, sem enrolação, sem embromação. Então eu preciso sim permitir que os ensinamentos do meu pai, da minha mãe, passem pelo crivo. O que eles me ensinaram é cristão? Então eu guardo. O que eles me ensinaram não é cristão? Ainda que seja o meu pai, uma pessoa sagrada na minha vida, eu jogo fora. E foi isso que eu precisei fazer num determinado momento da minha vida, com muito respeito, começar a rejeitar
tudo aquilo que eu havia aprendido dentro da minha casa, que não me favorecia a avançar na direção da minha terra prometida. Sabe aquelas coisas enraizadas numa família, que vão sendo transmitidas de pai para o filho, do irmão para o outro irmão, aquele jeito de pensar, que muitas vezes nos coloca numa preguiça existencial, num estado de vítima, que depois quando você começa a galgar uns territórios que antes você começa a rejeitar terrivelmente. Eu não quero isso para mim, minha gente. A vida pode ser muito mais. Eu não quero desperdiçar a minha vida lamentando. Eu não quero desperdiçar a minha vida com espírito de vítima. Eu quero ir além. Eu quero ir além. É isso que a gente precisa fazer. Fazer com que essa espada que perpassa a nossa casa, porque ele volta a dizer, ele não veio nos trazer a paz, ele veio nos trazer o conflito que nos permite construir a paz. E é isso que nós vamos nessa caminhada, percebendo nessa desproteção temporária a terra prometida que espera por nós. Algumas pessoas aqui no Twitter se manifestando. A Sarionara Lima disse assim: gente do céu, esse programa está sendo exibido só aqui em casa? Nunca vi falar tanto para mim. É isso mesmo, minha filha, mas que bom. Não é só para você não, Sarionara, é que todos nós precisamos ouvir isso. Todos nós estamos muitas vezes nas bolhas ingênuas do discurso, sabe? Existem bolhas que nos protegem com uma ingenuidade que nos desprotege depois, porque não nos permite viver o enfrentamento do deserto. A Carla Gomes Coutinho fala: que programa maravilhoso, parabéns, gostei dos óculos. Ficou com uma expressão mais leve, então eu vou ter que pegar da pessoa que me emprestou, porque esse óculos não é meu. Eu esqueci o meu em casa e eu precisava de ler. Quando eu tô meio cegueta, então eu peguei emprestado de alguém aqui. Já vou ficar com ele para mim depois. Se tem programa melhor, eu não conheço. A Leila, muito obrigado, Leila. Sei que entendo porque é só um por semana. Padre Fábio é um maluco muito sábio, Júnior Oliveira. Obrigado. A palestra do Padre Fábio hoje está ótima. Hoje nem é palestra, tá vendo? Estou falando tanto que está parecendo palestra. É só um programa que eu deveria estar falando de outras coisas.